Então sejam todos bem-vindos. Esse é mais um treinamento da Entry, a gente vai estar falando de Print Monitor, né, software de gerenciamento de impressão na nuvem. Então, hoje quem vai estar falando com vocês é eu, a Grazi e o Rafa. A gente vai estar falando sobre as características do Print Monitor. A gente deve demorar algo em torno de 1 hora, 1 hora e 15 no máximo, né? É uma apresentação de produto, a gente vai estar falando do produto Print Monitor, tá? A gente normalmente fala de conteúdo e técnica, a gente vai estar falando hoje de produto. Eu vou deixar todos os meus dados de contatos no final da apresentação, né? O Rafa também e da Grazi, vocês podem entrar em contato com a gente, então fiquem bem à vontade. A gente pediria para vocês foco no treinamento, né? Eu sei que vocês muitas vezes estão no meio dos afazeres e colocam para escutar o treinamento, mas eu diria que é importante a gente estar ligado aqui, estar presente, porque a tendência é a gente se perder e não escutar e acabar perdendo treinamento, perdendo dicas que podem ser bem úteis para as empresas de vocês. Né? Então, quem é a Entry, né? A Entry é um fabricante de software de gerenciamento de impressão. A gente está no mercado há muitos anos, tá? E a gente está no mercado há 20 anos já, mais de 20 anos. Então, é muito importante a gente entender que tipo, não é alguém que nasceu ontem, a experiência que a gente tem é gigantesca na área de gerenciamento de impressão. A gente está só, por exemplo, soluções de gerenciamento de impressão encaixotadas, né, desde 2004, tá, de software montado para gerenciamento de impressão. A gente já atuava na área de gerenciamento de impressão com projetos personalizados, né, projetos de dados variáveis, projetos, enfim, de N tipo de projetos da área de outsourcing de impressão. E a gente tem hoje soluções que são de gerenciamento de impressão, né? A gente já teve um treinamento de Print Scout, já teve um treinamento de Print Account na semana passada, né, na quinzena passada, e agora a gente hoje tem Print Monitor e o próximo treinamento é Safe Print. Então, a gente tem uma sequência de treinamentos que está acontecendo. Então, esse é o penúltimo treinamento. E hoje a gente vai estar focando em Print Monitor. Então, o Print Monitor, tá, é um software de bilhetagem de impressão, tá, para a rede de computadores da empresa. Até eu vou parar um pouquinho esse compartilhamento e vou compartilhar o site do Print Monitor e a gente vai explicar já direto no site. O Print Monitor ele é uma solução que é extremamente enxuta para as empresas, porque ele, além de fazer todo esse papel de redução de impressão, de você monitorar tudo que é impresso nas impressoras de rede e fazer a distribuição de custo, tá? Ele tem essas características de ser um software que você não precisa ter um servidor de impressão, que você não precisa estar concentrando as filas de impressão. Né? Então, ele é para ambientes que não precisam ser organizados, digamos assim. Né? Então, se você tem um ambiente em que os técnicos instalaram as impressoras direto, as filas de impressão direto nos computadores dos usuários, o que não é nada aconselhável, né? Você consegue bilhetar mesmo assim. A gente tem vários casos de clientes, por exemplo, em hospitais, que o ambiente é bem desorganizado, também em casos de indústrias em que o ambiente é bem desorganizado, que não tem nada de servidor de impressão. Então, a gente pode solucionar isso com o Print Monitor, tá? Então, ele tem essa característica, ele é comercializado no formato de software as a service, né? Então, você consegue estar monitorando, consegue ter controle, segurança de impressão, né? O formato de funcionamento do Print Monitor, tá, pessoal? Então, você vai instalar no computador que tem as impressoras ligadas, né? Você vai instalar o agente do Print Monitor, né? Que é um softwarezinho leve que vai ficar monitorando as filas. Ele vai, quando o usuário fizer a impressão e passar por aquele computador, ele vai bilhetar.
Tá? Então, se você tiver um notebook ou um computador que está imprimindo numa fila daquele computador, se ele estiver se comportando como um servidor de impressão, vai fazer a bilhetagem, mas se cada computador da rede tiver com impressoras conectadas diretamente a ele, você vai instalar o agente em cada computador que tem essa impressora conectada e ele vai bilhetar e mandar essa informação para o data center, onde você vai ter acesso aos relatórios. Tá? Então, toda a central de dados e processamento, ela está na nuvem, ela não está localmente lá no cliente. Tá? Então, o print account não, o print account fica lá dentro do cliente, todo o dado está lá dentro do cliente. O print monitor está tudo na nuvem, né? A gente tem algumas interfaces aqui, eu não vou falar disso agora, eu vou entrar direto na plataforma daqui a pouquinho. E a gente tem planos, tá? Esses planos variam principalmente de acordo com o número de impressoras, né? 5 impressoras, 10 impressoras, 20 impressoras. Se precisar mais que isso, a gente consegue ver opções, tá? Por padrão, todos esses planos são bilhetados por cartão de crédito, tá? Então, se vocês quiserem adquirir um plano e pagar por boleto, coisa do tipo, tem que entrar em contato com a equipe comercial. O Print Monitor ele foi pensado para ser totalmente self-service, tá? Para vocês poderem baixar, instalar, configurar, testar, criar trial, tudo sozinhos, tá? Ele não foi pensado para ter que ter um assistente comercial ou ter alguém apoiando, tá? A gente tem pessoas apoiando, óbvio, mas ele foi desenhado para ser self-service, vocês conseguirem fazer todo o processo sozinhos, tá? Então, por exemplo, se você escolhe o seu plano, você pode mudar o seu plano sem ter que falar com ninguém, tá? Então você entra lá e pode alterar esse plano bem tranquilo, né? Então, tipo, eu tinha um plano para 10 impressoras, eu quero passar para 20, só você entrar no painel e trocar isso, tá? Então, de maneira super simples, você quer criar um trial, tá? É só entrar em experimentar grátis e criar o trial direto, tá? É bem fácil, quer comprar, compra direto. Tá? Então, é extremamente simples de fazer a aquisição do produto, né? Então, as dúvidas mais frequentes estão aqui na página principal e você pode tá lendo, consultando isso, mas tudo, vocês vão notar que é totalmente simples de fazer. Tá? E vocês podem estar entrando em contato com a gente pelo próprio formulário de contato do site, tá? Que a gente pede lá nome, e-mail, telefone e a mensagem de vocês. Tipo, eu preciso fazer por boleto, podem entrar direto pelo site ou podem estar falando com a gente pelo atendimento, né? A Grazi, que é quem trata mais com os clientes Print Monitor. Até, Grazi, você quer conversar com o pessoal aí já? Eu acho que poderia já aproveitar o momento. Pode ser, Charlie. Tá. Então, eu sou a pessoa com quem vocês vão conversar, né? A pessoa de referência de vocês aqui na Entre em relação às demandas do Print Monitor, né? E o Charlie tá mostrando aí para vocês a tela do site, né? Do Print Monitor. E um dos canais que eu quero já apresentar para vocês, que fica sendo uma das maiores referências, é esse ícone ali na lateral. Se quiser clicar ali para eles, Charlie, que é de um chat, né? Então, por ali eu vou estar sempre disponível para a gente conversar, né? E aí, tudo que vocês forem tendo de demandas, eu quero começar a testar agora. E já respondo ali, Charlie. Quero começar a testar, mas eu tô com dúvida ainda. Eu já testei, eu quero comprar, mas eu queria só esclarecer uma coisa antes. Enfim, todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao uso, ao teste, vocês podem estar me acionando ali. Nem sempre eu vou ter resposta na hora, né? Às vezes vocês querem saber tem uma demanda mais técnica, né? Que daí foge da minha alçada, ou querem fazer de uma outra forma a parte comercial e eu tenho que entender melhor. Mas aí a gente sempre acha uma forma de se responder, né? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês já em relação ainda a essa parte já de teste e tudo mais. O Charlie mostrou ali embaixo, né, que tem os planos para vocês escolherem e vocês têm a opção de testar. O que acontece? Então, a gente disponibiliza
como é padrão, né? 15 dias de teste grátis para vocês, de qualquer uma ou qualquer um dos planos que vocês quiserem. Então, o que é importante? Quando vocês forem escolher começar a testar, você já tem que clicar no link do módulo que vocês querem. Então, no caso lá, se tu tem muitas impressoras na tua empresa e tu quer ter totalmente disponibilizado assim, o maior número de impressoras, de usuários, de computadores, então tu vai estar escolhendo o Advanced, né? Não, eu tenho só 5 impressoras, ou só tenho 3 impressoras. Então, já recomendo já clicar no Basic. Então, qual que é a minha recomendação? Façam a escolha do teste já do plano que vocês acham que contratariam. Porque, não que depois vocês não vão poder mudar, mas é porque o teste ele vai ser feito dentro daquele plano, entende? Vocês não vão mudar no teste isso. Então, só por conta do teste mesmo. Então, vocês têm essa opção de clicar no link que tem aí experimentar, ou no botão lá de cima que é experimente agora, né? Acho que é isso. É teste agora. Mas eu aconselho vocês escolherem sempre aqui pelo link, tá? Porque daí vocês já escolhem no plano que vocês querem. Quando vocês clicarem aí, vocês vão ir para uma tela de criar uma conta. Se você clicar em qualquer uma, a gente vai para eles verem. Aí. Então, aqui é onde vocês vão criar uma conta para iniciar o teste de vocês. Assim que vocês inserirem os dados de vocês vão receber um e-mail de confirmação e aí todo o passo a passo para vocês vai ser dado a partir do e-mail mesmo. Vocês vão receber o link de acesso, que daí não é aí, né? É dentro do aplicativo. Vocês vão receber o login e a senha de vocês. É uma senha que o sistema gera e depois vocês podem alterar, né, para a senha que acharem melhor. E aí, então, o que acontece? Depois que vocês receberem esse e-mail, que vocês acessarem lá, vocês vão ter que fazer o processo de instalação do software, vocês vão ter que fazer alguns testes iniciais para então ver se está tudo certo e começar a utilizar. Quando vocês entrarem, vai estar tudo zerado, não vai ter nada de informação, porque vocês ainda não instalaram o software, tá? Então, eu já vou falando assim esse início, como é que vai ser, porque às vezes as pessoas me chamam, né, e elas não instalaram ainda, e aí não entenderam por que tá vazio. É justamente por isso, porque ele precisa ter aonde buscar dados, né? E é só a partir da instalação que isso vai acontecer. Outros canais que eu tenho de comunicação com vocês. Eu tenho também um canal de comunicação através do WhatsApp da Entre, que depois eu vou estar disponibilizando aqui para vocês me chamarem, ou se vocês quiserem também me passar o de vocês, eu posso adicionar, que a gente tem o grupo de diretores, enfim. Então, ali é eu também que administro o WhatsApp, então sempre vou estar disponível por ali. Eu não sei, Charlie, se eu falo um pouco mais sobre a questão de dentro da plataforma ali, da parte de teste, da instalação, ou se tu quer esperar Não, falar mais o Rafa vai falar da instalação e eu vou falar um pouquinho da parte dentro da plataforma. Tranquilo. Tá, mas só para deixar, para finalizar, né? Quando vocês acessarem a plataforma, vocês vão ter uma mensagem, né, sugerindo a instalação já desde o início para vocês, mas também tem no menu ajuda, que vai estar no canto esquerdo da tela. Ali é um espaço bem importante para vocês estarem acessando, porque a gente desenvolveu 2 vídeos bem didáticos, bem explicativos, um de instalação e outro que é uma demonstração da ferramenta. Ali, o último tópico ali já é o ajuda. Então, ali vocês vão ter 2 vídeos bem tranquilos ali que vão ajudar vocês. Isso, ali. Aí. Então, assim, sugiro que vocês, quando acessarem, a primeira coisa que façam é ir para aí, assistir os vídeos. Tem também algumas perguntas frequentes ali, algumas dúvidas que vocês possam ter, porque a gente acha que a maior parte das dúvidas de vocês vão ser sanadas ou pelo vídeo de demonstração, ou pelo vídeo de instalação, ou ainda pelas perguntas que estão aí. Mas, mesmo assim, ficou com dúvida, pode me chamar, que aí eu vou ajudando vocês na medida do possível. Perfeito. Muito obrigado. Nada. Então, para vocês terem noção, o vídeo de instalação, com toda a explicação de instalação, é 4 minutos, pessoal.
Então, é extremamente rápido e simples, o Rafa vai mostrar para vocês daqui a pouco. E de uso, toda demonstração de uso é 10 minutos, então é bem tranquilo a utilização do software, ele é fácil de usar, fácil de instalar. Então, quando vocês acessarem, vai pedir login e senha, vocês vão ter recebido lá na criação de conta esse login e senha com a URL. Né? Então, quando a gente entra no sistema, tá? A gente vai entrar nessa tela de dashboard. Você tem um dashboard com os volumes de impressão e todos os computadores que estão instalados, os agentes, né? Então você consegue enxergar quando foi a última conexão, qual que é o IP e todas essas informações, qual é a versão do agente que está instalado lá. Né? Então você tem lista de usuário com última impressão, as filas que estão instaladas, né? A gente tem aqui uma série de filas desabilitadas, esses vermelhinhos aqui é que a fila está desabilitada para não bilhetar, porque você tem um limite de número de impressoras na sua conta. Então, é interessante você desabilitar essas Fox Reader, XPS Document Writer, essas PDF Creator, essas filas que são impressoras PDF para não ficar consumindo número de impressora, a gente desabilita e ela não entra na contagem do número de impressoras. Então, aí, aqui a gente tem aí as listas de impressoras válidas, né? Então, a gente pode estar dentro de cada uma dessas impressoras, tá definindo o custo de valor de página, né? Como que é a cobrança, se é para cobrar o valor do A4 ou proporcional do A4 os papéis maiores ou menores, né? Nesse caso, ele está para proporcional ao A4, digamos que a impressora tem A3 e A4. Se ela imprimisse um A3, ela ia duplicar esse valor por 2, né? No caso do A3, ia fazer a multiplicação pela área. Ou pode dizer que sempre vai se cobrar o mesmo valor do A4, né? E se é para forçar cor, forçar PRB, então é uma regra de valoração dessas impressoras, então, porque alguns aplicativos mandam colorido mesmo para impressora preto e branco, então você pode forçar. Então, você tem computadores também cadastrados, né, com seus devidos horários de última impressão, dias de última impressão. Os trabalhos impressos, a gente pode estar selecionando as datas, né, dessas, vou fazer do ano passado, que tem mais data. Então, aí você tem lá o nome do documento, usuário, qualquer impressora que veio, quantas páginas eram, enfim, consegue fazer todo esse controle. Você consegue estar mandando imprimir os relatórios, né, esses relatórios todos. Então, você pode ter um relatório resumido, detalhado, pode ter gráfico por período, gráfico dos top 10, né? Então, você pode estar agrupando isso por usuário, computador ou impressora, ou por grupo mesmo. Né? Então, dizer se é para ordenar por nome das pessoas, ou quantidade, ou por custo. Porque cada empresa tem uma necessidade e a gente vai dessa forma que a gente vai conseguir estar propiciando essas necessidades, né? A gente especifica também essas datas, qual é o formato, eu quero baixar em Excel, é só clicar aqui nesse XLS. Quero baixar gerar isso em HTML, é só clicar no HTML. Então eu consigo gerar no formato que eu preciso para o meu cliente, né? Ou que o meu gerente, ou quem está pedindo, né? Então a gente consegue ser bem flexível em relação a isso. E você tem toda essa informação já disponível ali para o cliente poder. Outra questão também é os grupos de usuário. Né? Você pode estar criando grupos, né, e adicionando pessoas nesses grupos. E você consegue, com isso, fazer a distribuição de centro de custo. Né? Então, você tem lá um grupo comercial, um grupo que é financeiro, outro produção. Você consegue adicionar as pessoas e tudo que for impresso vai ficando alocado para essas pessoas. Né? Então, fica bem fácil de gerenciar.
A instalação, a gente já, quando entra aqui, já tem o passo a passo, né? Só fazer o download e se precisar, tiver faltando lá no computador o .NET Framework 4.6 já está aqui do ladinho para fazer o download, né? Então já está tudo que precisa aqui. Esse código serial é o código que ele vai pedir no momento da instalação, então já está aqui, está bem na frente de vocês, tá? Então é Ctrl+C, Ctrl+V lá no instalador. Tá? Baixa o instalador, roda. O instalador é pouquíssimos passos. Tá? O Rafael vai mostrar para vocês em seguidinha. As contas de acesso, pessoal, são as pessoas que acessam esses dados. Então, você pode ter pessoas que são administradores, que enxergam todos os dados, ou pessoas que são usuários que enxergam dados limitados, né? Que enxergam os seus dados. E no ajuda a gente tem um videozinho de como instalar, como utilizar, né, e quais são os requisitos mínimos, todas essas coisas que a gente precisa saber, né? Então, a estrutura está bem explicadinha e é fácil de criar trial, tá? Então, tipo, é para um cliente que fala em espanhol, fala inglês, já está ali dentro legal. A gente tem algumas coisas no perfil, tá, que são importantes. Eu quero alterar minha senha, eu quero mandar uma sugestão para melhorar produto, eu quero... Porque quando a gente, como a pessoa vai lá e cria a sua conta, para a gente poder emitir nota fiscal, a gente precisa dos dados, então é importante mandar esses dados da empresa, mandar o CNPJ, né, endereço para fazer faturamento. Né? E os planos, tá? Os planos é onde a gente vê o que a gente contratou, né? Então, aqui, por exemplo, é um plano de 5 impressoras e ele está com 4 impressoras ativas. Então, eu quero saber quantas impressoras eu tenho, vou em planos e ele já me diz, ó, você tem um plano de 5, mas está com 4 ativas. Né? A próxima renovação, qual que é o tipo de plano. Se eu quero mudar, é só vir aqui mudar plano. E diz, eu quero um plano para 10, eu quero um plano para 5, eu quero para 20. Né? Se eu quero contratar pagando uma vez só no ano, eu quero pagar mensal. Né? Então, isso você vai fazendo a seleção de como que você quer fazer. Né? Então, tem a opção de diversos cartões, né? Você escolhe o que você quer. Basicamente, esse é a forma de selecionar o plano, então é simples. Então, resumidamente, esse é o Print Monitor, né? Uma solução para quem não tem servidor de impressão na maior parte das vezes, tá? Dá para usar com servidor de impressão, óbvio que dá, mas ele é uma aplicação que é para atender os clientes que têm principalmente esse problema de infraestrutura, de disponibilizar servidor, né, e que tem ambientes desorganizados. Então, você consegue, mesmo com um ambiente desorganizado, ter o gerenciamento de impressão, a bilhetagem. Né. Rafa, Opa, bom dia. Oi, eu só queria fazer um apontamento antes do Rafa começar. Pode falar, Grazi. Só um detalhe que a gente acabou ainda não comentando, que é em relação a quando vai solicitar o teste. Um detalhe que é bem importante. Quando clica para solicitar um teste e aí tem que criar a conta, colocar os dados, tem que se atentar que você vai colocar um e-mail e que se você quiser depois fazer outro teste, né? Criar uma outra conta, enfim, ele não vai permitir que utilize o mesmo e-mail, né? Então, o controle aí das contas criadas é através do e-mail. Tu pode criar mais de um trial para tua empresa ou para o teu cliente sem problema nenhum, contanto que tu não utilize o mesmo e-mail. Então, isso é algo que a gente não tem como estar mexendo, né? Isso é algo padrão e só tem que ter esse cuidado, porque às vezes as pessoas solicitam um teste, mas por uma série de fatores, às vezes não consegue testar naquele momento, né? E aí acaba perdendo o tempo do seu trial. Então, só cuidem em relação a isso do e-mail, tá? Era mais essa questão mesmo do e-mail. É porque ele é a chave que identifica o trial, né? Em realidade, Isso. ele é Não é o chave. nome da empresa, não é o nome do usuário, é o e-mail de criação de conta ali que vai importar para
permitir a liberação, né? Então, se você já tem uma conta criada no Print Monitor com aquele e-mail e tentar criar outra, ele vai te avisar que você já tem e vai pedir se você quer fazer a contratação, porque já expirou o tempo de trial. Beleza. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, tá? Meu nome é Rafael, eu trabalho na área de gerenciamento de projetos aqui na Entre Software, então eu respondo juntamente com o Charlie e as equipes, né, de desenvolvimento e suporte pela área mais técnica e do produto, e hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre algumas etapas de aquisição e instalação do Print Monitor, tá? Do software Print Monitor. Então, vou começar falando aí sobre algumas características do produto, que o pessoal já comentou algumas dessas coisas, né? Então, ele é recomendado para aquelas empresas que têm até 20 equipamentos de impressão, tá? E querem controlar aquilo que está sendo impresso no ambiente, né, da sua empresa. Como o Charlie comentou, a gente tem como tratar mais do que isso, mas aí é importante entrar em contato conosco, conversar conosco, a gente avaliar direitinho a situação. Se realmente a gente vai atender melhor com o Print Monitor ou se talvez o Print Account vai fazer um gerenciamento mais efetivo lá na tua estrutura devido ao tamanho dela, né? Então é interessante a gente conversar acima desse limite aí. Extremamente fácil de instalar e utilizar, tá? Parte de utilização, principalmente, vocês acabaram de ver ali, que o Charlie demonstrou, e a instalação a gente vai falar agora na sequência, né? Ele não é necessário, na verdade, né, ter um servidor de impressões para instalar o Print Monitor, muito embora, se tiver, sempre ajuda na organização, né? Mas se não tiver, não é um pré-requisito do software ter esse servidor, tá? Porque ele foca também naqueles ambientes pequenos, com bem poucos equipamentos de impressão. Todos os dados que forem coletados das bilhetagens vão estar armazenados em nuvem, então vocês não precisam estar se preocupando com banco de dados, com perda, né, de informações que podem ocorrer devido a falhas aí na estrutura de vocês, fica tudo lá na nuvem, e o sistema também ele é todo acessado e gerenciado via web. A única coisa que você vai ter na sua estrutura é a instalação do agente para ele fazer o acompanhamento dessas impressões aí, da bilhetagem, né? E aí, logo que os dados são coletados, eles são enviados daí para a nuvem e ficam lá juntamente com as outras informações de vocês, tá? Então, algumas das características aí do sistema. Bom, aqui eu trouxe alguns requisitos, né, para a gente utilizar o software. Então, a gente recomenda um sistema operacional Windows 7 ou superior, ou, no caso da família de sistemas de servidores, Windows 2012 ou superior, tá? É pré-requisito também que o sistema operacional tenha instalado o Net Framework 4.6. Caso não tenha, né, a gente vai precisar instalar. Inclusive, lá na página de instalação do produto do Print Monitor, a gente tem o link para fazer esse download e instalação do Net Framework, caso necessário, tá? 2 GB de memória RAM, 50 MB de espaço livre no HD. Tem que ter conexão ativa com a internet, porque, como eu comentei antes, os dados de vocês vão ficar em nuvem. Então, assim que as informações elas forem registradas, o agente ele vai enviar isso para o nosso servidor. Então, precisa ter uma conexão ativa com a internet em todas as máquinas que a gente tiver o Print Monitor instalado, tá? Acesso liberado ao domínio, né, printmonitor.com.br. E as portas 80 e 443, que são as portas padrão, né, de comunicação web, também tem que estar abertas, tá? Beleza. Então, agora vamos detalhar um pouquinho mais sobre como experimentar o Print Monitor. Eu não conheço o software, eu quero testar o Print Monitor na minha estrutura. O que eu devo fazer, né? Por onde eu devo começar? Bom, primeiro, eu vou acessar o site, né, que o Charlie ele já mostrou para nós. Tá? printmonitor.com.br, ou eu pesquiso lá no Google sobre o Print Monitor, vai aparecer. Tá? Então, entra no site. Depois de entrar no site, nós temos várias formas de começar o nosso registro, né? Então, depois de entrar no site, eu vou precisar
me registrar para poder testar o produto. Então, aqui eu vou focar, pessoal, no teste, tá? Vou focar no teste. Então, nós temos aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma mudança. Bom, então aqui a gente está na página do Print Monitor, né, como o pessoal já mostrou. A gente tem várias formas, então, de iniciar o nosso teste. A primeira delas é selecionando já o plano que a gente vai querer testar. Tá? Então, a gente pode clicar no item Planos, aqui no menu principal, ou Conheça Nossos Planos, logo na área de entrada, que ele vai nos levar para aquela área lá, onde nós vamos ter essas 3 opções aqui. Tá? Então, conforme o pessoal já comentou, né, cada tipo de plano vai ter determinado grupo de características. Né? Então, a gente tem número máximo de impressoras, número máximo de usuários, número máximo de computadores que cada plano vai comportar. O principal requisito, né, que vai impactar mais na aquisição do plano é, sem dúvida, o número de impressoras, né, que vocês vão ter na estrutura de vocês. Então, o Basic suporta até 5, Professional até 10 e Advanced até 20. Isso aqui a gente está falando de equipamentos físicos, tá, gente? Então, 5 equipamentos físicos, 10 e 20. Então, se eu entrar aqui nos planos, eu tenho a opção de experimentar grátis, que vai ser um registro que libera o uso do software para vocês por 15 dias dentro de um desses planos aqui. Então, se eu clicar aqui, eu vou estar testando o Basic por 15 dias. Tá? Logo, eu vou estar sujeito a essas limitações que são descritas aqui. Tá? Se eu clicar neste botão aqui do Professional, eu vou estar testando o Professional por 15 dias. Então, meu limite passa para 10 impressoras no meu teste. E se eu clicar aqui, obviamente, eu vou testar o Advanced por 15 dias, logo eu vou poder trabalhar com 20 impressoras. Então, se eu optar por testar direcionado ao plano, tá, é interessante eu já testar naquele plano que eu vou querer adquirir. Tá? Então, essa é a primeira forma de teste. A segunda forma, né, se vocês podem visualizar aqui na entrada do site, a gente tem o botão Teste Agora, tá? Temos depois alguns outros links aqui, ó, teste grátis por 15 dias, depois aqui, crie sua conta e experimente grátis por 15 dias, que são outros locais que vão levar vocês também ao fluxo de teste. Todos esses botões que não estão dentro dos planos, eles vão estar apontando para este plano Professional aqui, que é o mais utilizado pelos nossos clientes. Né? Então, se você entrar aqui, teste agora, você vai fazer o cadastro e o software vai considerar que você vai testar o plano Professional, tá? Com limite de 10 impressoras, 100 usuários e 100 computadores. Então, só para deixar claro essa parte aí. Deixa eu voltar lá para os slides. Aqui. Ah, então, questão da escolha do plano. Quando eu escolhi o plano, tá, ou direcionado a um determinado plano, ou clicando lá no botão, né, de testar agora, por exemplo, eu vou precisar me cadastrar. Tá? Esse cadastro, ele inicialmente é bem simples. Tá? Ele vai solicitar de vocês o nome de vocês, o nome da empresa, o e-mail, que ele está trazendo ali como e-mail comercial, e o telefone comercial. Tá? Dessas informações aí, a gente tem uma atenção especial para o e-mail, né, obviamente, como já foi comentado, porque o e-mail, além de ser o canal de comunicação do software com vocês, tá, ele não pode ser alterado, ele é único por conta. Tá? Mesmo que a conta de vocês tenha vencido e tal, né, ele não poderá ser reutilizado. Tá? Então, é importante a gente colocar um e-mail válido e aquele e-mail que a gente quer realmente vincular à nossa conta aí do Print Monitor. Tá? Então, esse é o cadastramento inicial. Bom, a partir do momento, então, que eu me cadastrei, o software ele vai enviar para mim, para esse e-mail que eu coloquei aqui, tá? O e-mail comercial, ele vai enviar
uma mensagem contendo duas coisas, tá? A primeira é um link de validação, ou seja, vocês vão ter que confirmar que aquele e-mail é realmente o e-mail de vocês, que vocês têm acesso a ele, para que o software saiba, então, que ele pode confiar naquele endereço. Tá? Então, vocês vão receber um link de ativação ali que precisa ser clicado. E a segunda coisa é uma senha provisória, que o software vai estar gerando para vocês. Essa senha, futuramente, ela pode ser alterada lá dentro da plataforma, né, dentro da ferramenta. Vocês podem colocar a senha de preferência de vocês, porque a senha provisória do sistema ali é uma mistura de letras e números, né? Então, fica meio ruim da gente memorizar isso aí. Então, vocês podem estar mudando essa senha para uma senha da preferência de vocês, tá? Mas após o cadastro, então, é enviado esse e-mail com essas informações, tá? Link de ativação, dados de acesso ali, para vocês terem isso registrado na caixa de entrada de vocês, tá? E a partir do momento, então, que você entra na sua caixa de entrada e clica no link de ativar o produto, então ele vai fazer a ativação e logo na sequência, automaticamente, ele já faz o primeiro acesso à plataforma, tá? Onde vocês já vão poder visualizar o dashboard aí do software de vocês, e aí à esquerda, né, o menu principal do sistema, vai trazer ali os usuários, as filas de impressão, que são as impressoras instaladas ali e tal, computadores e tal. Nesse primeiro momento, tudo vazio, né? Tudo em branco, sem informações, porque ainda não foi coletado nada. A gente simplesmente criou o acesso à plataforma, mas ainda não temos dados, porque não foi nada coletado. Tá? Mas a partir desse ponto aí, o sistema já está instalado. Uma das opções, então, ali do menu principal é a opção de instalação, tá? Que o Charlie estava demonstrando ali para vocês. Então, ao clicar na área de instalação, vocês têm o serial que vocês vão estar utilizando para instalar o produto e dizer que aquela instalação pertence, né, à conta de vocês. Vocês vão visualizar os dados provenientes dela aqui, né, nesse painel que vocês criaram. Então, o serial para identificar vocês. Né? Temos o link de download do instalador do Print Monitor, o link do instalador do Net Framework 4.6 e ali embaixo as 4 etapas principais da instalação. Né? Então, a partir daqui, a gente já pode clicar ali no download do instalador Print Monitor e começar daí o processo de instalação na nossa estrutura. Né? Beleza. E aqui vem uma questão, né? Onde eu vou instalar o Print Monitor na minha empresa? Tá? Em que computadores eu vou instalar esse software aqui? Então, o Print Monitor, né, como eu coloquei ele para vocês, ele tem que estar instalado em todos os computadores que possuírem instalação direta de equipamento de impressão. Tá? Então, aquele computador que eu tiver uma impressora instalada diretamente, né, essa fila de impressão instalada diretamente apontando para o equipamento físico, e eu quero bilhetar essa fila, eu tenho que instalar o Print Monitor naquela máquina. Tá? Então, eu tenho 4 computadores na minha empresa, uma impressora, vamos imaginar esse cenário aí, tá? Tem 4 computadores, uma impressora, em todos os computadores eu tenho essa impressora instalada diretamente, então o Print Monitor tem que estar instalado em todos os computadores. Tá? Agora, se eu tenho 4 computadores, uma impressora e um computador central, que vai servir como um servidor de impressão, tá? Aí esses 4 computadores dos usuários, eles não têm a fila apontando diretamente para o equipamento físico, eles utilizam a fila por compartilhamento nesse servidor, eu só preciso instalar o Print Monitor nesse servidor. Não preciso instalar nas 4 máquinas, porque elas não vão ter filas diretamente instaladas. Mesmo que esse servidor seja um Windows 7 ou um Windows 10, né, Rafa? Nesse caso, né? Independente do sistema operacional. Né? Independente do sistema operacional. Então, tu, entre aspas, né, tu vai utilizar ele para funções de servidor. Né? Ele vai centralizar as instalações da fila ali, tá?
E nas outras máquinas, tu não tem filas diretas, tu tem filas compartilhadas, aí tu só precisa instalar no servidor, tá? Na máquina que está agindo como servidor. Então, basicamente é isso, tá, gente? Tem que instalar em todas as máquinas que vocês querem bilhetar e que, em todos os computadores, né, que possuem impressoras que vocês querem bilhetar instaladas diretamente, tá? Isso é importante. Beleza. Então, agora vamos para etapas da instalação. A gente já acessou o site do produto, já escolheu o melhor modelo de trial para nós, tá? Se é vinculado a um plano ou se a gente vai pegar genericamente o Professional. Tá? Já acessamos a ferramenta por meio da validação do e-mail que ela envia, então já temos o nosso ambiente na web, e baixamos já o instalador do Print Monitor, tá? Fizemos essa parte inicial aí. Agora eu vou instalar efetivamente na minha estrutura. Quais são as etapas dessa instalação? Tá? Muito bem, então eu vou executar o arquivo que eu baixei ali do Print Monitor, tá? Inicialmente ele vai mostrar para vocês uma telinha de boas-vindas, tá? Depois vocês vão avançar e ele vai trazer para vocês ali a pasta onde esse produto vai ser instalado. Então, a gente pode mudar, né, essa pasta se necessário for, mas essa é a pasta padrão, né? Ele vai criar ali dentro de arquivos de programas uma pastinha chamada Entry Software e ali dentro vai ficar o Print Monitor. Tá? E aí a gente vai confirmar essa seleção aí de caminho e ele vai iniciar a instalação, né, a cópia dos arquivos. Depois disso, né, ele vai solicitar para vocês o serial. Tá? Então, lembram lá na tela de instalação do Print Monitor, bem no topo, ele traz uma informação que é o serial. Esse serial vai ser colocado agora, tá? Porque esse serial é o que vai dizer que esta instalação aqui é tua. E os dados coletados por esse agente que a gente está instalando do Print Monitor vão ser enviados para a tua conta, lá no Print Monitor. Então, a gente traz o serial, coloca aqui e clica ali no próximo. Né? Quando a gente clica no próximo, o instalador ele vai se comunicar com o nosso servidor na web, obviamente. Esse serial vai ser validado, né? E estando tudo certo, ele prossegue daí com o restante da instalação e inicialização do serviço. Ou seja, logo depois que você instalou o seu Print Monitor, né, o agente do Print Monitor, ele já inicializa automaticamente e já começa a atuar nessa questão aí de bilhetagem. Tá? Passando disso, vem a tela de finalização, né? Vocês vão clicar ali no fim e o processo se encerra. Tá? Só um detalhe, gente, que é o seguinte, logo depois que eu faço a instalação ali do agente, tá? Eu tenho uma série de rotinas que vão estar sendo executadas entre o agente que vocês acabaram de instalar e o nosso servidor, tá? Para estabelecer uma sincronização de dados. Então, pode ser que a primeira comunicação, as primeiras páginas ali que vocês imprimirem após instalar o software, pode ser que leve alguns minutos para estar aparecendo lá no portal web. Mas uma vez que essa sincronização ela se conclua, né, isso acontece rapidamente. Então, você vai imprimir, depois de alguns segundos, a impressão de vocês ela já vai estar disponível lá no portal web, para vocês visualizarem, né, gerarem relatórios em cima dela e outras coisas. Então, basicamente, seria isso aí, pessoal. A gente já está se encaminhando para as perguntas aqui. Então, o nosso próximo treinamento é Safe Print, né? Então, só para lembrar, que é dia 25, que é a impressão segura por biometria. E aí eu aproveito para responder uma pergunta, algumas das perguntas. Eu vou deixar aqui na tela para vocês o endereço do nosso grupo de WhatsApp, tá? Mas eu vou pegar algumas perguntas, tem umas perguntas boas aqui que
Não dá para deixar de responder, tá? Que é em relação a isso que o Rafa estava falando. Tá, e se cair a internet, né? Uma dúvida bem frequente. Tá, o agente ele é desenhado para poder trabalhar offline. O que ele vai fazer? Ele vai ficar bilhetando. Quando restabelece a conexão, ele entrega o passado lá para o servidor, tá, pessoal? Então, ele entrega o passado inteiro para o servidor. Então, digamos que ele bilhetou durante 1 hora que estava offline, ele está guardando, os agentes todos que estiverem na rede estão guardando as informações locais e eles começam a entregar lá para o data center. O pessoal da executiva perguntou se é similar o print audit. Não é a mesma ideia, tá, do IDM, tá? O IDM está mais para print scout, tá? O print, o print monitor ele é bilhetagem mesmo. O objetivo dele é bilhetar o que o usuário está imprimindo mesmo, tá? E ele trabalha em cima do spool de impressão, tá? O print monitor trabalha em cima do spool de impressão para ficar monitorando tudo que está passando e vai trabalhando em cima dessa informação que está passando ali pelo servidor. O Hélio tem uma pergunta em relação a se o cliente instalar um computador extra que está sem agente, ele vai imprimir, tá? Então é importante a gente deixar o pessoal da TI do cliente organizado para que sempre que instalar um computador com impressora local, ele já colocar o agente ou criar um servidorzinho de impressão. Tá? Apesar do software ser desenhado para trabalhar sem servidor de impressão, a gente sabe que a melhor coisa para uma rede é a gente ter um servidor de impressão, porque aí se acontece qualquer problema de começar a sair página maluca na impressora, a gente consegue olhar no servidor de impressão e consegue ver exatamente quem está imprimindo, né? Da onde que está vindo aquela sujeira lá, né? Que é um dos maiores problemas que a gente tem em redes que são um pouco maiores aí, né? Então é importante isso da gente estar acompanhando e ter esse servidor de impressão, porque mesmo que outro computador seja instalado, instala numa impressora compartilhada, não tem que instalar nenhum software, né? Então já vai estar pegando pela impressora compartilhada toda a parte de bilhetar, gerenciamento. É mais ou menos esse. Oi, pode falar. Foi perguntado também sobre a questão de bloquear, né, a impressão. Isso, boa, muito Que bom. né, porque uma coisa é entender que o que é controlar o que foi impresso, outra coisa é controlar o fluxo de impressão, né? São duas coisas diferentes. Isso, a gente não bloqueia a impressão, tá? Vocês vão ver que tem Safe Print, o Print Account, eles têm funcionalidades de bloqueio de impressão, né? O Print Monitor não, ele monitora, ele olha, ele bilheta, tá? Ele não vai lá e, tipo assim, diz, esse usuário não pode imprimir. Não tem uma regra de bloqueio, tá? Então, se cair a internet, ou até mesmo seu print monitor, se alguém ir lá e matar o processo do print monitor, não para de imprimir, tá? Porque ele só olha o que está passando no spool, tá? E, inclusive, se vocês irem lá e pararem o serviço do print monitor para o usuário pensando, vou enganar esse software, né? Parou o serviço do print monitor, mandou imprimir, por default, quando ele subir, ele consegue processar os jobs que ainda ficaram registrados na fila. Porque quando o print monitor está instalado, ele vai mantendo os jobs na fila até ele processar. Então, ele consegue processar os jobs que estiverem na fila ali, tá? Então, não tem... É automático, tá, Paulo? A pergunta do Paulo é se reiniciar o computador, ele vai entrar automático. Entra automático, é um serviço, tá? Se terem ideia, não precisa estar logado no computador para o print monitor estar monitorando. Tá? Então, se eu tenho uma fila compartilhada, eu só ligo o computador, não preciso estar logado. Tudo que vai passando pelo computador eu vou monitorando, o print monitor vai registrando, tá? Então, fica bem tranquilo, tá? Charlie, teve uma pergunta ali sobre a questão de ter um servidor de impressão e compartilhar essas impressoras com outras máquinas. Nesse cenário,
você vai precisar instalar o Print Monitor somente no servidor, tá? As máquinas que estão imprimindo por compartilhamento, todas elas vão ser bilhetadas porque o servidor é que tem a conexão direta com o equipamento físico. Então, só precisa do Print Monitor ali no servidor. Só respondendo a pergunta ali do Amaral. Isso. E o modelo de trabalho dele, tá? Quando a gente está usando o servidor de impressão, tá? É semelhante ao da estação, tá? E ele roda como serviço mesmo lá no sistema operacional. E tudo que passar pela fila, ele vai tá bilhetando, tá? E a gente bilheta o tráfego que passa pelo servidor, tá? Se acontecer, o pessoal da Repromac, que não colocou o nome ali, está fazendo uma pergunta em relação a se o job saiu do spool e foi para a impressora e desligaram a impressora. Ele vai contabilizar, tá? Porque ele contabiliza outro servidor, tá? Então, isso é um dado técnico, mas, tipo, a gente tem estudos estatísticos que menos de 3% dos jobs são cancelados na impressora, né? Então, a diferença é pequena, tá? Não é um valor significativo. Já fiz bastante análise disso e é bem tranquilo. Outra coisa que é importante, tipo, se eu tiver o Print Monitor instalado nas estações dos usuários, ele bilhetou, e num usuário a fila A se chama Brother, no outro usuário a fila se chama impressora do comercial, tá? Ele vai consolidar isso como uma impressora só, se é a mesma impressora física, tá? Então, mesmo que ela tenha nomes de filas diferentes, né, ele vai olhar as características dessa impressora, por exemplo, IP e outras características, e ele consegue fazer esse direcionamento, tá? Então, ele consegue ver que realmente essas duas impressoras, essas duas filas, mesmo em computadores diferentes, são a mesma impressora física, tá? E aí ele vai te considerar uma única impressora nesse cenário, né? E basicamente essa é a estrutura do Print Monitor, tá? Então, é um software que é para ser simples de instalar, simples de usar, com um custo mais acessível, com uma simplicidade de licenciamento, tá? Ele é um modelo que é todo pensado como software as a service, tá? E ele tem características que são diferentes do Print Account. O Print Account é muito mais robusto em relação a número de funcionalidades, bloqueios, regras e coisas, mas o Print Monitor ele vem para cumprir essa demanda de mercado que é os pequenos e médios e conseguir fazer esse meio de campo aí da faixa de mercado que estava desassistida, né? Então, eles conseguem entrar com bilhetagem num cliente menor e de maneira muito mais simples, sem ter que ser servidor de impressão. Basicamente é isso. Então, galera, a gente já fechamos aí a nossa 1 hora, né? Não queria passar muito de 1 hora para a gente não ficar com um treinamento muito longo, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, os nossos e-mails de contato estão aí, tá? Charlie@entre, Rafael@entre, Graziella@entre, tá? Então, podem entrar em contato com a gente. Vocês conseguem mandar mensagem no site do Print Monitor, conseguem mandar mensagem no site da Entre, conseguem entrar lá no chat do Print Monitor e falar com a Grazi, tá? Então, fiquem bem à vontade aí para estar entrando em contato com a gente, fazendo as perguntas que vocês acharem necessárias, tá? E foi um prazer ter estado com vocês. Não sei, Rafa, quer dar um recado, Grazi? Sim, sim. Pessoal, só comentar que foi um prazer aí ter participado desse treinamento com vocês. Agradeço aí a presença de todos e um grande abraço aí para todo mundo e até o nosso próximo treinamento. Eu, da mesma forma, então, só agradecer aí pela companhia de todo mundo que compartilhou com a gente essa manhã não, esse treinamento, né?
E fico à disposição aí de todo mundo também, no que precisarem tirar dúvidas ou de algum apoio aí na parte de teste. A gente vai se ajudando e vamos testar, né? Conhecer essa nova ferramenta, que agora então é uma novidade poder fazer esse gerenciamento de pessoa todo online. E é isso. Fico à disposição. Então tá, galera. Um grande abraço, até o próximo treinamento e nos falamos.